Amém. Graças a Deus. Mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos em Sua presença. Amém? Cento e 75. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com
livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz, eu quero neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Graças a Deus. Amém. Vamos ler em São Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículos 4 em diante. São Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada,
e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Nós comentar um pouquinho sobre a perfeita noiva semente de Deus. Salientando o versículo 11 do capítulo 8, a semente é a palavra de Deus. O irmão Brana pregou mensagens intituladas A Palavra Falada é a Semente Original, e logo depois a semente sinal do tempo do fim. A palavra de Deus é semente. E no livro de Gênesis, onde tudo começou, no versículo 11 do primeiro capítulo: e disse Deus: produza a terra erva verde, que dê semente, árvore que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Cada semente produz segundo a sua espécie. Parágrafo 22, semente sinal do tempo do fim. Ou seja, a palavra de Deus para o tempo do fim. O texto que eu gostaria de usar é o seguinte: a semente sinal do tempo do fim. E como eu lhes falei ontem, pregando tanto sobre a semente, pois é a palavra. Todas as coisas começaram em Gênesis, porque Gênesis significa começo, ou o capítulo semente da Bíblia. Tudo o que temos na terra hoje, a origem disso começou em Gênesis. Agora, nós temos coisas hoje que não começaram em Gênesis, porque elas foram hibridizadas. Todo híbrido é um impostor. Ou seja, se Deus não falou a respeito daquilo, e aquilo existe de alguma maneira, não está na Bíblia, aquilo é algo
híbrido que foi produzido pela capacidade humana, pela mente do homem. Todo híbrido é um impostor, não é bom, não pode se reproduzir. Tudo que é híbrido é feito pelo homem e não pode se reproduzir. Como eu tenho dito muitas vezes, nós tentamos melhorar, nós tentamos o melhoramento das espécies. Por exemplo, você pega o jumento e a égua e eles geram um burro, mas o burro não pode se reproduzir. Ele não sabe quem é o seu pai ou a sua mãe, ele é misturado. Vamos pegar o milho, hoje é um híbrido. Eles dizem que ele é mais bonito, espigas maiores, mas isso não é bom. Você viu que a revista Seleções acabou de escrever sobre isso? Se as mulheres continuarem a comer frango e a carne bovina e todas estas coisas híbridas, em 20 anos a raça humana deixará de existir. As mulheres não podem mais ter filhos. Isto é certo, hibridação. Isso não é bom. Pegue o milho, hibridize-o, faça uma grande espiga. O que isso faz? Tudo bem se você quer comer uma grande espiga, mas o que acontece com ele? Plante-o novamente, ele não se reproduzirá. Isso não é bom, está morto. Portanto, qualquer coisa que não foi falada por Deus no princípio é um híbrido. Deus nunca criou um burro, uma mula. Ela não está descrita na Bíblia, ou não é uma palavra falada de Deus. Mas como veio à existência? Através de uma mistura, de um cruzamento de raças, de espécies, nasceu o mulo. Mas ele não gera descendência. Ele não tem o registro do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. E ele também não deixará registro. É um híbrido. Ele manifesta, mas tão logo manifesta, deixa de existir. E é desta maneira que as pessoas se afastam da palavra de Deus. Isso se torna um caso híbrido. Tem que morrer. Não pode trazer sua espécie para a vida novamente. A igreja que recusa crer na palavra de Deus é uma igreja híbrida, com dogmas, credos, doutrinas não escriturísticas. Essa igreja não pode gerar um filho cheio do Espírito, porque ela é um híbrido. Ela pode ser a maior, ter grandes paredes, bancos bonitos, grandes sinos, assentos luxuosos, mas isso não significa nada. Ela está morta espiritualmente. Ela não pode gerar filhos cheios do Espírito, porque ela própria está morta.
Uma igreja misturada com dogmas, com credos inescriturísticos. Toda a semente original, ela gera, ela pode morrer, ela é enterrada, mas ela rebrota, revive, renasce para trazer uma reprodução. O que Jesus falou: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Um genuíno grão, uma genuína semente, uma genuína palavra de Deus. A palavra de Deus é semente. Você observa a natureza. Vamos, senhor irmão Brana, continuar falando aqui. É muito bom ouvir o irmão Brana. As pessoas sábias, quando descobrem que são criaturas do tempo, elas querem saber o que será depois que o tempo cessar. Eu vou falar de um homem cujo nome era Jó. Nós entendemos que Jó era um dos homens mais sábios do mundo em sua época. Ele disse que quando ele ia ao mercado, os jovens príncipes se curvavam diante dele por causa da sua sabedoria. E ele era um grande homem. E esse homem começou a perceber de toda a sua grandeza. Ele se perguntou, depois de tudo isso acabar, então o que é que vai ser? Ele queria saber o que aconteceria. E ele falou, então, começou a observar a criação de Deus. Ele sabia que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E ele observou, ele disse: há esperança. Há uma árvore, morre, ela viverá novamente. Se você observar a natureza, Deus, em sua grande forma de expressar seus sentimentos para com as pessoas, de modo que elas terão certeza, se elas têm uma Bíblia ou qualquer outra coisa, Ele se expressa a si mesmo na natureza para você. Observe o sol quando ele surge pela manhã. O que acontece com o sol? Ele é um pequeno bebê nascido no leste. Cerca das 10 horas, ele é um adolescente. Ao meio-dia, ele está em sua força. À tarde, ele está em sua meia-idade. E ao anoitecer, ele se vai, se põe, está terminado. Isso é tudo sobre o sol? Não. Deus tem um propósito para o sol. Então o sol retorna e se levanta novamente na manhã seguinte. Do que isso fala? Nascimento, vida, morte e ressurreição. Olhe para as flores. Eu estava observando hoje enquanto descia. As flores, quão belas elas são. Elas estão aqui para um propósito. Elas são a palavra falada de Deus. Deus falou para elas virem à existência. E quando Ele o fez,
observe o que aconteceu. Elas são lindas em seu quintal. Depois de algum tempo, a geada cai sobre elas. As jovens, as velhas de meia idade, assim que a geada as atinge, é a morte. Elas abaixam sua cabecinha, e o que acontece? Uma pequena semente preta de alguma espécie sai delas. Acredite ou não, Deus tem um cortejo fúnebre para elas. As chuvas do outono chegam, as lágrimas como elas eram, caem dos céus e enterram a semente. O inverno vem, as pétalas se vão, o caule se vai, o bulbo se vai, a semente congela, estoura, a polpa acaba. Este é o fim da semente? Não, Senhor. Deixe que o sol brilhe com seu calor, o qual produz a ressurreição de toda a vida botânica. Tão logo o sol começa a iluminar a terra e ficar quente, há um germe de vida em algum lugar naquela semente, e ela vive novamente, porque ela serviu a um propósito de Deus, e Deus faz uma maneira para ela viver de novo. Agora, nós fomos colocados aqui para um propósito. Nós temos de servir a esse propósito. Escolher a morte ou a vida. Então nós estamos aqui para um propósito, mas temos de servir a esse propósito, isto é, servindo a Deus, porque somos filhos e filhas de Deus. Agora, Jó observou a criação. Ele viu que depois da morte não era o fim dela. Jó observou as árvores, e ele observou que não era o fim delas. E ele viu que depois da morte havia vida novamente. Tão logo o sol se levanta, é vida novamente. E ele disse: se essa semente é uma semente falada, uma palavra falada de Deus, e ela serve ao seu propósito e morre, mas ele disse: um homem, eu estou olhando uma escritura aqui de Jó, agora Jó 14, mas um homem deita, ele rende o espírito, ele definha, os seus filhos vêm chorar, ele não percebe isso. Onde ele está? Ó, que tu me escondas na tua sepultura e me mantenha no lugar secreto até que a tua ira tenha passado. Jó disse: eu vejo uma flor morrer, ela serve o seu propósito e se levanta. Eu vejo uma árvore morrer no outono, brotam folhas. Você já observou uma árvore? Ela produzirá suas folhas, e assim ela serve o seu tempo durante o verão. Vem o outono, mas antes da geada cair, aquelas folhas começam a ficar amarelas, vermelhas e marrons. Depois de algum tempo elas se soltam da árvore e caem. Seria isso o fim delas? Não. O que sucede? A vida que estava na folha vai retornar à raiz da árvore de onde ela veio. O que ela faz então? A primavera traz consigo uma ressurreição, uma nova folha, a mesma vida retornando com uma nova folha. E os cristãos estão pendurados na árvore da vida. E quando a vida deixa este velho corpo pecaminoso, ela volta para Deus, que a deu para produzir novamente uma nova vida, porque Ele está servindo a um propósito. Servir a Deus. Qual é o propósito das árvores? Qual é o propósito das flores?
Para que elas existem? Para que nós existimos? Algum tempo atrás eu estava no estado de Kentucky. Essa é uma história boa, meus irmãos. Eu estava caçando, eu e o senhor Wood, um dos administradores que está aqui conosco nesta noite. Eu tinha tido uma reunião numa pequena cidade chamada Acton, no acampamento metodista. Ali houve uma noite em que nós estávamos falando, e o Senhor estava fazendo grandes coisas, e estávamos tendo um culto de cura, orando pelos enfermos. Todos vocês estavam aqui na outra reunião, vocês sabem como isso aconteceu. Eu não posso curar, nenhum outro homem pode. Deus já o tem feito, você apenas tem que crer. Então ele tem uma maneira que ele prometeu nos últimos dias, um dom que discerniria os espíritos e assim por diante, que funcionaria. Nós conhecemos isto 100% porque é a palavra de Deus manifestando sua promessa para este último dia. É uma palavra falada de Deus, é uma semente, é algo que tem que vir à existência, é algo que tem que manifestar. E ali havia uma mulher, eu nunca havia ido à região antes, e havia uma mulher assentada atrás na audiência, e o Espírito se colocou entre as pessoas e começou a chamar aquele, falando-lhes. Este era o nosso Senhor Jesus, sua palavra manifestada no corpo de sua igreja. Quem era a igreja na ocasião? O irmão Branham. Quem era o nosso Senhor Jesus? A palavra. Então, quando ele começou a falar, Jesus se pôs de pé ali, conhecendo os pensamentos de seus corações, falou-lhes, disse às pessoas diversas coisas, como todos vocês, leitores da Bíblia, sabem. Prometeu a mesma coisa outra vez para se repetir nos últimos dias. Prometeu pela sua escritura que isso seria feito assim, como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias em que o Filho do Homem deveria se manifestar. 3 anjos desceram do céu, 2 deles foram a Sodoma e um ficou com Abraão e discerniu os pensamentos, os segredos do coração de Sara. Quando isso estava acontecendo, de volta ali atrás, uma senhora estava chorando em algum lugar no grande acampamento. Muitas, centenas e centenas de pessoas estavam assentadas, e havia uma senhora chorando. Observe, o Espírito Santo foi até a senhora e disse: você está chorando pela sua irmã, seu nome é tal e tal, ela mora em determinado lugar, você tem um lenço em sua bolsa que você colocou ali antes de sair de casa, ela é desta e desta maneira, um lenço, pegue esse lenço, coloque-o sobre sua irmã, ela está morrendo com câncer, e assim diz o Senhor, ela viverá. A mulher saiu do edifício, foi e colocou o lenço sobre a senhora naquela noite, e na manhã seguinte ela estava bem. Agora, então eu estava, volta agora para o irmão Branham caçando com o irmão Wood. Isso foi um acontecimento algum tempo atrás. Estava muito quente e a caça de esquilos, muitos dos meus companheiros de caça de esquilos sabem o ruído das folhas, muito calor, as folhas secas no chão,
quando você vai caçar esquilos, pisa naquelas folhas, faz um barulho e os esquilos se escondem. Assusta os esquilos, o ruído das folhas quando se quebra assusta os esquilos. Estava tão seco que nós tivemos que ir a um lugar onde havia buracos, onde pudéssemos entrar, pequenas valas para andar pela floresta. O nome do meu amigo é Sr. Wood, ele está sentado bem aqui à minha direita. Ele disse: eu conheço um homem, irmão Branham, que tem uma terra de muitos hectares, mas disse, é tão difícil de lidar com ele. Ele é um infiel, ele não crê em Deus, ele zomba disso, mas ele me conhece, ele conhece meu pai. E se eu for lhe perguntar se podemos caçar em sua propriedade, eu disse, vamos lá. Nós dirigimos de volta na região, de volta numa estrada lateral, e 2 senhores estavam assentados sobre a sombra de uma macieira. Ele disse, ali está ele, é aquele à direita. Eu disse, sendo ministro, é melhor eu ficar no carro. Então ele foi e disse, como vai? E o homem respondeu, venha, se assente. E ele disse, meu nome é Wood. Eu queria saber se você se importa de nós caçarmos um pouco em sua propriedade. E ele perguntou, que Wood é você? Eu sou filho de Jim Wood. Jim Wood é meu amigo. Qualquer um de seus filhos pode caçar onde eles quiserem. Obrigado. Eu queria saber agora qual deles é você. Eu sou Banks. Ele lhe falou por alguns momentos e o Sr. Wood disse, eu queria saber se estaria tudo bem de eu levar o meu pastor. Não quer dizer que você ficou tão vil a ponto de ter que carregar contigo um pregador para onde quer que você vá. O meu pastor está ali, irmão Branham, né? Dentro do carro. E eu pensei que seria melhor eu sair do carro. Eu saí do carro, caminhei para lá, cumprimentei, como vai? Como vai? Então você é um pregador? Sim, senhor. Bem, supostamente eu sou um infiel. Bom, não há muito que se gabar, não é mesmo? Ele respondeu, eu acho que não é isso, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês estão falando de algo que não conhecem. E eu indaguei, é isso mesmo? Ele afirmou, sim senhor, eu os ouço sempre alardeando sobre isso, sobre um Deus e tudo mais, não há tal coisa. Eu disse, bem, é claro que você sabe como é, senhor, cada um tem o seu próprio pensamento. Eu estava pensando em meu coração, senhor, me dê algo para ajudar esse homem. Sem dúvida, um homem sincero. Ele disse, eu só vi um pregador em toda a minha vida que eu gostaria de ouvir. Eu ouvi falar dele. Adivinha quem era? E eu perguntei, quem era esse senhor? Ele respondeu, há cerca de 2 anos atrás havia um pregador aqui na cidade chamada Acton. E a velha senhora fulana de tal, aqui em cima no morro, estava deitada ali por 2 anos com câncer. Eu e a minha esposa tínhamos que colocá-la, usar um lençol. Ela não tinha forças, né? O médico naquela manhã havia dito no dia anterior que ela não ia passar daquela noite. Ela tinha câncer no estômago. Quando ia comer, ela nem mesmo sequer podia beber água de cevada. Não tinha bebido por semanas. Eles alimentavam sua glicose através das veias, até suas veias entrarem em colapso. Disseram que não havia nada que pudesse ser feito por ela. E a irmã dela estava sentada ouvindo esse pregador falar. E o pregador não conhecia ninguém aqui, nunca tinha vindo aqui. E ele disse que quem ela era e quem era sua irmã, e disse sobre um lenço que ela tinha, e disse para colocá-lo sobre a mulher. E continuou,
Nessa noite eu achei que eles tivessem o exército da salvação ali em cima, por causa de todos os gritos. E concluiu: na manhã seguinte nós fomos ver se ela estava morta. Acharam que por causa dos gritos ela tivesse morrido, e era o contrário. Quando chegamos ali, ela estava de pé, fritando tortas de maçã e comendo. E ela ainda faz o trabalho dos vizinhos. E eu indaguei: o que há de tão estranho nisso? Ele disse: bem, aqui está o que eu quero saber. Se algum dia eu vir esse pregador, eu vou lhe perguntar o que foi dito a ele sobre aquela mulher e se ela seria curada. Oh, eu disse: sim, senhor. Eu estava todo manchado de sangue, de esquilo, bigode por fazer, havia tempo, você sabe. E eu disse: não me pareço com um pregador agora. E ele disse: bem, parece mais um humano. Eu respondi: sim, senhor. Então, posso pegar uma daquelas maçãs? Sim. Peguei uma, dei uma mordida nela e disse: sirva-se, as vespas amarelas as estão comendo. E eu respondi: obrigado. Dei uma mordida nela e disse: é uma excelente maçã. Ele disse: sim. Continuou: esta velha macieira produziu um monte delas para mim. Eu disse: sim, senhor. Qual é a idade da árvore? Cerca de 40 anos. Eu a plantei apenas uma muda. Eu disse: notei que todas as maçãs estão caindo dela e as folhas estão se soltando. Ele respondeu: sim, é assim que sucede com elas. Eu disse: eu quero lhe fazer uma pergunta. Sim, senhor, vá adiante e pergunte. Ele disse: o que causa? Agora não tivemos nenhuma geada, estamos apenas em meados de agosto, não teremos nenhuma geada até por volta de outubro ou novembro, mas aqui em meados de agosto aquelas folhas estão caindo da árvore. Isso é hemisfério norte, certo, meus irmãos? Enquanto aqui no hemisfério sul é verão, lá é inverno. Então agosto é verão nos Estados Unidos. Não teremos nenhuma geada até meados de... Estamos em meados de agosto, não teremos nenhuma geada até outubro ou novembro. E as folhas estão caindo da árvore. O que está fazendo com que essas folhas caem? Ele respondeu: a seiva está saindo delas. Eu indaguei: e se a seiva não saísse dela? Ele respondeu: bem, isso, a árvore morreria durante o inverno. O germe da vida está na seiva. Por isso a seiva volta para baixo, para as raízes onde é quente, permanece ali durante o inverno, depois no verão trazendo mais folhas e maçãs, e mais maçãs. É isso? Eu disse: eu quero lhe perguntar algo. Que inteligência, agora a árvore não tem nenhuma, que inteligência diz para aquela árvore: está chegando o inverno, desça até a raiz e fique ali até a primavera, coloque água num balde, despeje num poste e veja se ela desce quando o outono chega. Ela não o fará. Você tem que admitir que há algum tipo de inteligência. O homem não cria em Deus, ele era um incrédulo. Deus não existe, não vejo Deus. Quando Deus está por toda a natureza, em todos os lugares que nós olharmos à nossa volta. E algo tão simples, porque Deus é simples. O problema é que as pessoas querem ver Deus em uma grandeza imaginária, e Deus é simples. Você tem que admitir que há algum tipo de inteligência que faz com que a seiva deixe a árvore e desça até as raízes.
Se isso não acontecer, ela morre. Há uma lei de Deus que faz isso. Ele observou bem. Eu nunca pensei sobre isso dessa maneira. Eu disse: Senhor, a mesma inteligência que diz para aquela árvore ali em cima, a seiva naquela árvore ir para as raízes, aquela mesma inteligência foi quem me contou quem era a mulher e lhe falou o que iria acontecer. Ele perguntou: é você aquele pregador? Eu respondi: sim, Senhor. E ali ele foi guiado a Cristo e morreu como um cristão um ano mais tarde, com cerca de 85 anos de idade. Veja, Deus está em todo o nosso redor, em todo lugar. Jó o tinha encontrado na morte, sepultamento e ressurreição da natureza. Toda a natureza. Agora, Jó o tinha encontrado na morte, sepultamento e ressurreição da natureza, reproduzindo-se novamente segundo a sua espécie. Então ele não conseguia entender o que acontecia a um homem, porque o homem não voltava. Ele era sepultado e ele não retornava. Se um homem, disse ele, desce, rende o espírito onde ele está. Agora veja, a árvore nunca pecou, a natureza nunca pecou, o homem pecou. E quando ele pecou, ele se tornou um híbrido. Ele não podia, como um profeta, agora a Bíblia, meu texto diz, ele revela seus segredos aos profetas. A palavra do Senhor vem ao profeta, e sendo um profeta, nós conhecemos a história de Jó. Deus finalmente explicou a Jó que a semente do homem era imperfeita, porque a mãe do homem havia falhado em obedecer a palavra de Deus. Ela tentou misturá-la com algo mais, mas a palavra de Deus não se hibridiza com nada. Isto é certo. Portanto, o homem não podia retornar. Mas Jó viu aquele perfeito vindo. Jó, sendo um profeta, os segredos de Deus são revelados aos profetas. Ele falou a palavra, e quando ele falou a palavra de Deus, a palavra que Deus lhe mostrou, isso se materializou, porque era a palavra falada. E no seu tempo aconteceu exatamente daquela maneira. Cristo nasceu, o Redentor. O que? Ele era a palavra de Deus. E ela amadureceu em seu tempo. A semente perfeita. A semente perfeita. A palavra de Deus. Agora, nós vemos o mesmo quadro na manifestação do Evangelho durante o período
do Novo Testamento. A igreja, sendo comparada a um grão, eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 32. Ele a comparou a um grão de trigo, a noiva. A razão por que Deus teve que deixar isso prosseguisse assim, aquela fina, verdadeira, genuína igreja que foi estabelecida no dia de Pentecostes, tinha crescido e crescido desde o dia de Pentecostes, até ser uma grande igreja. Ela tinha que cair naquela terra, naquela Idade Média, e ser enterrada, como toda semente é. Foi enterrada uma semente perfeita. Foi sepultada uma igreja que era a palavra de Deus. Era a palavra falada de Deus. E se a semente é perfeita, ela tem que renascer. A natureza aponta para isso: morte, nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. E ela tinha de morrer de modo que pudesse brotar na reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma reforma, Martinho Lutero. E dali, do mesmo modo que um talo de trigo brotando, primeira coisa que brota, há duas pequenas folhas, então continua a acrescentar mais folhas. Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, finalmente chegou a ser uma borla. João Wesley, na era de Wesley. Dali veio a era pentecostal, tão parecido como um grão de trigo, verdadeiro se você olha para o talo, mas se você toma esse trigo e o descasca, não há nenhum grão nele. Pentecostes, somente uma casca na forma de um grão, mas é colocado ali com um propósito para proteger o grão. Ele tem de ficar ali até um determinado tempo, e toda a vida deixa a casca, como deixou o talo, deixou o pólen, deixa a casca e entra no trigo e forma novamente do mesmo modo que era embaixo da terra. Semente retorna outra vez. A palavra de Deus retorna outra vez. A semente não herdará com a palha. E a igreja de Pentecostes morreu através da igreja católica primitiva, e ela simplesmente veio em forma de talo, mas você está vendo assim como ela está tomando forma parecida, cada uma através da era luterana, de Wesley e pentecostal. Vocês entendem? Agora ela tem que voltar direto àquele ministério original que ela teve aqui na terra, porque é a noiva, porque é a noiva semente, porque é a noiva palavra, a palavra falada de Deus. Você encontra ela, você encontra o ministério dela, você encontra o propósito para o qual Deus disse que ela viesse à existência. Ela precisaria ser a carne para a manifestação do Filho do Homem. Ela precisaria estar manifestada
para que, assim como Ele realizou obras poderosas lá atrás, também através dela seriam realizadas as mesmas obras, e até mesmo obras maiores, de acordo com São João, capítulo 14, versículo 12. Ele prometeu que estas coisas aconteceriam, e vemos acontecendo. Malaquias 4, São Lucas 17:30. Agora, voltem comigo, onde tem surgido o primeiro reavivamento após a morte, os dias quando o grão de trigo teve que penetrar no solo, o corpo, a noiva de Cristo. Vê da onde que surge a terceira Eva, meus irmãos. Ela não surge de um terceiro Adão, é a mesma Eva, é a mesma igreja. Quando ela surge aqui, e o irmão Brana diz que essa do último dia não cairá, ela não surge por ocasião da manifestação de um outro Adão, como tentam fazer do irmão Brana um Adão. Ela surge do renascimento da semente que foi sepultada, do grão que foi enterrado. Jesus foi o último Adão, Cristo, o segundo Adão, o último Adão, diz o apóstolo Paulo. E a noiva saiu de Jesus Cristo do Calvário, no Calvário, assim como Adão adormeceu e foi feita uma cirurgia, e do seu lado saiu a sua companheira, a sua esposa Eva. Assim também Cristo adormeceu na cruz, e o seu lado foi cortado, uma lança transpassou o seu lado, saiu água, sangue, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para que ele morreu? Para que ele pudesse ter uma igreja, uma companheira, uma esposa, uma adjutora, e através dela pudesse continuar o seu trabalho, a realização das suas obras. Ela tem as mesmas características dele, ela é identificada pelas mesmas obras, pelos mesmos sinais, assim como ele, sendo a palavra, discerniu o segredo dos corações das pessoas. Ela, sendo a palavra, também tem a mesma característica. Ela é tão parecida com ele, que muitas vezes ela é confundida como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo, de tão parecida que ela é com ele. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a semente, a palavra, a noiva palavra. A era de Pérgamo 24, quando a noiva voltar a ser a noiva palavra, ela realizará as mesmas obras que Jesus realizou. Agora, meus irmãos, isso não está para o futuro, isso está no passado. Nós apenas estamos tomando conhecimento a respeito disto hoje, que o tempo tem terminado, que a era de Laodiceia tem acabado, que Jesus Cristo tem deixado o trono intercessório e descido de acordo com o Apocalipse 10, e tem manifestado como Filho do Homem.
a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus tem nos alcançado para que nós possamos também ter a oportunidade de aceitar, de receber a vida, de entrar e sermos membros desta noiva, membros desta família. Onde tem surgido o primeiro reavivamento após a morte, os dias quando o grão de trigo teve que penetrar no solo, o corpo, a noiva de Cristo? Cristo organizou sua noiva, isto é certo? Sua igreja. Ele a organizou, ele simplesmente colocou apóstolos e profetas e assim por diante na igreja para mantê-la limpa. Mas em Nicéia, Roma, 306 anos mais tarde, eles a organizaram e fizeram dela uma organização e hibridizaram. Não é isso? Mistura a palavra de Deus com dogmas. E ela morreu. E tudo que não concordasse com aquela igreja era colocado à morte. E ela permaneceu quieta na terra por centenas de anos, quase 1000 anos, a era de Columba. Mas depois de um tempo, ela brota em Lutero. As primeiras raminhas de trigo surgiram. Em segundo lugar, ela se desenvolveu a partir daí. Eles prosseguiram, tiveram Zwinglio e assim por diante, as outras organizações e assim por diante. Então, depois de um tempo, surgem os anglicanos. E então o que aconteceu? Aqui surge Wesley, um novo reavivamento, a borla, que se parece um pouco mais com o trigo. Então o que aconteceu com isso? Organizou-se e secou e morreu. A vida entrou diretamente numa casca, e a casca surge quase que perfeitamente como o trigo, mas finalmente a sua loucura tornou-se manifesta nos últimos 8 ou 10 anos especificamente, nos últimos 3 anos. Agora, o que ela faz? Separa-se do trigo. A casca separa-se do grão. A casca separa-se da semente. O que é a semente? A palavra de Deus. O que é a noiva? A palavra de Deus. Agora, por que não teve início de uma organização nestes últimos 20 anos? Deste grande reavivamento? São profetas ungidos, mestres ungidos, assim por diante. Mas por que não teve? Por que não teve organização depois da era pentecostal? Porque depois da era pentecostal, a noiva está manifestada no grão. A noiva torna-se grão. Outra vez. Ela já foi grão uma vez. Quando? Na era primitiva. Mas aqui em Apocalipse 10, ela se torna grão outra vez. Outra vez nós temos um profeta. Outra vez o quíntuplo de Efésios está completo. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do arrebatamento? Seguro, é o que está acontecendo agora mesmo. Ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Quando é que teve um quíntuplo de Efésios, onde há a coluna de fogo? Jesus Cristo manifestou a um indivíduo, a um membro da noiva. Quando? Na era de Paulo. E quando é que esta luz retorna outra vez? Na era
da noiva, quando ela se torna semente outra vez. Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7. Haverá luz no tempo do entardecer. É no tempo do entardecer. Não é na era de Lutero, não é na era de Wesley, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, por que não teve início uma organização? Você não pode organizar a era da noiva, você não pode denominar Malaquias 4, você não pode denominar Lucas 17, 26 a 30, onde Cristo e a noiva se tornaram as mesmas pessoas. Lugar de adoração provido por Deus no dia 25 de abril de 65, parágrafo 196. A manifestação do Filho do Homem é quando Jesus está materializado na carne da noiva. O grão está manifestado, as obras estão sendo realizadas, o ministério voltou à sua perfeição. Almas que estão em prisão, agora, parágrafo 348, o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi prometido, como foi nos dias de Ló. Oh, que coisa! Não há nada além do grão, diz irmão Branos, no dia dos últimos dias, 165. Meu querido irmão, minha querida irmã, não há nada além do grão. Você consegue ver em Brana a manifestação da noiva grão? Não há nada além do grão. Não há nada que possa superar. Não há nada que possa ir além da pedra de coroa. Ah, mas Apocalipse 10, 8 a 11, isto faz parte do ministério do irmão Branham. Comer o livro é a manifestação do Filho do Homem. O problema é que nunca viram o irmão Branham como noiva, por isso atribuíram a representação de João a um outro personagem, porque não viram o irmão Branham como noiva, como igreja. Oh, que coisa, um cego poderia ver isto. Ele não pode organizar, está tão firmemente contra isto. Ele é o grão de trigo, o próprio, o Filho do Homem será manifesto. O grão de trigo voltará a si mesmo outra vez, o Filho do Homem nos últimos dias. Para nós encerrarmos, meus irmãos, 197, a obra-prima, 197 e 198. A semente caiu no chão em Niceia. Aquela foi a semente original, e ela passou pelo processo destas denominações, a qual teve existência só uma vez, mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Você entende? Importa que profetizes outra vez, porque ela já foi profeta uma vez, já foi perfeita uma vez, já teve o assim diz o Senhor uma vez, mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei. Vê, a obra-prima é trazida, e esta é a razão pela qual entrou em cena, apareceu em cena duas vezes. A visão das noivas, das igrejas e das noivas. Primeiro apareceu a noiva perfeita, depois apareceram
as organizações. Até que chegou a era pentecostal, onde as mulheres estavam sem roupa. E a voz disse: não, mas ela vai retornar. E aqui vinha ela, retornando, a mesma noiva, a mesma igreja, o mesmo ministério, a mesma manifestação, o poder do Espírito Santo, o mesmo Jesus no meio dela, a mesma palavra, a mesma coluna de fogo que apareceu a Paulo, apareceu a Branham, porque ele prometeu fazer isto. Ele prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, ele desceria do céu em uma nuvem. Ele prometeu que quando os dias se tornassem semelhantes aos dias de Noé, aos dias de Ló, ele estaria manifestado em uma carne humana, chamado profeta, e discerniria o segredo dos corações das pessoas. Ele prometeu, tem que cumprir. Ela passou pela primeira vez, e então ela passou pela segunda vez, e ela estava perfeita na segunda vez. Você tem que olhar no ministério do sétimo anjo e ver a perfeição da igreja, ver a perfeição do trabalho em conjunto entre Cristo e a noiva, onde ela não faz nada sem que primeiramente seja orientada por Ele. Jesus não fazia nada sem que antes fosse orientado pela palavra, pelo Pai. O irmão Branham disse: esta harmonia é para existir entre Cristo e a sua noiva agora. A era de Pérgamo, parágrafo 56. O que é isto? A manifestação do Filho do Homem, onde ela não se move sem que Ele a oriente. Os cultos ministrados pelo irmão Branham, Jesus estava manifestado. Leia, vá para o fim das mensagens e examine na fila de oração, conversando com as pessoas. A senhora sabe porque eu estou conversando com a senhora? E aí a palavra, a coluna de fogo manifestava, tomava a direção, o controle, saía do lado do irmão Branham e ia até a audiência e se parava em cima ou ao lado de alguma pessoa na audiência, e um quadro se abria na frente do irmão Branham, e ele via a pessoa, via a vida da pessoa, os segredos da vida daquelas pessoas eram expostos. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos, os corações das pessoas. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. E ela estava perfeita na segunda vez, perfeita, tal como ela estava na primeira. Ó Deus, tenha misericórdia, rápido, 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 vida, entre no grão logo, entre na perfeição logo. Eu pergunto, João é perfeição? Que semente é esta? Que palavra é esta? Que vai além da perfeição? Que vai além da manifestação de Lucas 17, 26 a 30? Não seria uma palavra híbrida?
que não pode reproduzir, que não pode gerar, que não gera nada, não gera um ministro decente, não gera um pastor decente, não gera um pastor com o caráter da palavra para defender a mensagem, mas sim defensores de dogmas, de credos. Certo, meus irmãos? Ela estava perfeita na segunda vez, tal como ela estava na primeira. Brana significa perfeito, perfeição. Carta áudio, irmão Liveio, parágrafo 28. 7 é o número perfeito de Deus. 7 trovões, 7 selos. 7 é o número de adoração. Todas as outras não apareceram mais, elas foram e não voltaram outra vez, mas a noiva voltou, porque podem dizer, porque ela é o alfa e o ômega. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, o irmão Brando diz, o irmão Brando está contradizendo a Bíblia? Não, ele está dizendo que Jesus, o qual é o perfeito, está com a igreja alfa e com a igreja ômega, com a igreja no tempo de Paulo e no tempo de Brana, nos dias da voz do sétimo anjo. Grande Pai celestial, nós cremos nisto de todo o nosso coração. O Senhor prometeu que o vencedor comeria do maná escondido, e quando nós entramos além do véu, este é o pão escondido, o pão que desceu do céu, o maná que desceu do céu, que nós comemos escondido do mundo, das denominações, mas é o pão celestial que dá vida, que alimenta, que permite que nós possamos estar em Sua presença enquanto nos alimentamos. Obrigado, Senhor, por esta fé revelada a nós, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos crer nisto. Abençoa cada irmão, cada irmã, todos que tenham uma necessidade possam receber da Tua parte aquilo que necessitam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs presentes. Obrigado pela visita, os visitantes, né? Deus abençoe, seja sempre bem-vinda, Ashley. Amém. E faz bem, né? Coisa boa. Deus abençoe meus irmãos. Se Deus quiser, até amanhã a nossa transmissão às 20 horas mais uma vez. Amém.